Boa tarde a todos. Aqui fala o Engenheiro Armando. Então vamos hoje à nossa última web aula do nosso curso padrão. Vamos falar hoje sobre plotagem e algumas outras ferramentas disponíveis no sistema CAD-TQS. Vamos começar aqui por plotagem. Vamos começar aqui por plotagem e vamos então estudar como plotar os desenhos gerados pelo sistema CAD-TQS. Então, a plotagem para o Windows, para o sistema operacional Windows, é uma impressão. Então, nós vamos imprimir no plotter, Vamos ajustar algumas configurações e vamos também personalizar o carimbo e também verificar algumas opções de exportação de plotagem, de envio do arquivo de plotagem para o cliente. Então, como eu havia dito, o TQS trabalha na plataforma Windows e assim como para funcionar os periféricos de mouse, teclado, monitor, a impressão ou a plotagem também necessita necessariamente da configuração do driver de plotagem, de um programa do sistema operacional chamado driver para que podamos acessar o periférico ou gerar o arquivo de plotagem. Existe também a possibilidade de plotar no TQS utilizando a linguagem HPGL2. Então, usando essa linguagem ou essa configuração, podemos gerar então um arquivo PLT, que pode ser plotado na maioria dos plotters disponíveis no mercado. A configuração, então, ou a escolha do tipo de plotter, nós acionamos através do gerenciador a opção de configuração de plotters, e aí escolhemos a plotagem utilizando o driver Windows ou a plotagem utilizando a linguagem TQS HPGL2. Qual a diferença? Na plotagem Windows, nós podemos utilizar os recursos de Windows, por exemplo, como usar os fontes Windows, Italic, Roman, ou seja, todas aquelas infinidades de fontes, e também podemos fazer a plotagem utilizando imagens junto com o arquivo de plotagem. Já na plotagem TQS, nós ganhamos o recurso de plotar em qualquer tipo de plotter, praticamente, mas não temos o recurso dessa vasta possibilidade de plotar com diferentes tipos de fontes, ou então plotar a imagem, Então, temos basicamente essas duas opções. A configuração para a escolha de uma ou da outra modalidade está, então, no item plotagem, aqui em configuração de plotter. Então, utilizamos aqui a opção de plotagem Windows, estabelecendo qual é o driver específico onde será gerada a plotagem. E assim como a tabela de pena que nós já vamos explicar mais à frente. Ou então utilizamos a configuração de plotter, utilizando a linguagem TQS HPGL2, que eu gero um arquivo em formato PLT. Também configuro aqui a tabela de pena. Então, nós temos essas duas opções de configuração, Podemos plotar, então, no plotter, ou ainda gerar outros tipos de plotagem, como plotagem em desenho, DXF, PDF e plotagem em imagem. Então, portanto, a configuração se dá através do menu plotagem, configuração de plotter, e escolhemos o tipo de plotter e a tabela de pena. Então, para plotar no TQS, existem alguns pré-requisitos, estabelecendo uma filosofia de plotagem, montar um layout de planta, imaginar e selecionar quais são os desenhos que vamos plotar, e efetivamente montar as plantas. E aí preencher os carimbos e aí extrair a tabela de ferro das plantas montadas e efetivamente plotar. Então, esses pré-requisitos estabelecem uma configuração básica anterior, É claro que essa configuração já existe uma situação default para o sistema. Então, nós temos lá algumas máscaras e carimbos disponíveis,
distribuída na instalação do programa, a configuração de planta já é montada, a configuração de plotagem, estabelecendo espessura, cores de pena, também já existe uma configuração, assim como a nomenclatura das plantas. Então você só vai alterar caso sinta a necessidade de personalizar as informações, mudar, colocar o seu jeito, as características do seu escritório. Uma necessidade estabelecida a partir da versão 17 é que os desenhos, para serem selecionados e plotados, eles devem antes ser marcados, ou seja, verificados. Estabelecido que o desenho foi visualizado anteriormente pelo projetista, ele marca a opção de arquivo verificado e aí esse arquivo passa a ser disponível para plotagem. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Nós temos aqui algumas vigas do pavimento tipo 3A5 do nosso projeto CTTQS, e aí então percebemos aqui que tem duas vigas que falta ainda a verificação. Então nós vamos editar esse desenho, verificar ou não a necessidade de alguma interferência gráfica, de alguma mudança, constatando que está tudo ok, então marque esse arquivo como verificado. Vamos olhar a outra viga 6 ali que também não está marcada. Verificamos aí a necessidade de alteração de algum texto. Caso entenda que não tenha nenhuma necessidade ou entenda que tenha, executo a modificação, salvo os arquivos e marco o arquivo como verificado. Dessa maneira, então, o arquivo ganha o status de arquivo verificado e pode ser plotado tranquilamente. Caso contrário, se esse arquivo não estiver verificado, na plotagem vai aparecer um texto em formato de tarja aqui à esquerda do desenho, que essa versão do desenho é um desenho em estudo, ainda falta verificação. Plotar, ou seja, o mecanismo de montar as plantas e gerar o arquivo PLT, ou arquivo PDF, ou arquivo DXF, é muito simples. São basicamente apenas 3 passos, né? Então eu seleciono os desenhos, eu imagino quais são os desenhos que eu vou colocar nas plantas, e aí, independente de quantas plantas eu vou precisar, então seleciono os desenhos e faço a distribuição desses desenhos nas plantas. E aí ajusto essa distribuição, faço a extração da tabela de ferro e dos carimbos, e aí as plantas estão prontas, e aí eu gero a plotagem, né? Gero o arquivo PLT, ou gero o arquivo PDF, ou gero uma imagem, né? Então esses passos são bem simples, vamos ver aqui, ó. Nós vamos editar uma planta, então já imaginamos, por exemplo, que vamos plotar os desenhos das vigas do pavimento tipo 3A5. Então entramos no editor de plantas, entramos no editor de plantas, e aí selecionamos todas as vigas do projeto, basta clicar aqui que as vigas do projeto são selecionadas, ok. E aí então executo o comando de distribuição automática, né, dos desenhos nas folhas. E aí eu vou fazer um ajuste, né, de detalhamento desses desenhos, né. Vamos mover algum para cá, outro para lá, né. Até que eu entenda que esses desenhos, né, estão coerentes com relação à distribuição nas folhas, né. E aí, movimento os desenhos. Nós temos aqui alguns comandos para alinhar esses desenhos e colocar em distância equidistantes, né. Aí está. Posso baixar um pouquinho esses dois aqui, né? Até que eu entenda que essa distribuição está coerente. E aí, então, faço o preenchimento dos carimbos. Clico aqui e clico em um dos carimbos. Percebam que à esquerda aparecem algumas variáveis onde eu posso escrever, né? Quais o título dessa folha, né? Então, vou colocar vigas do pavimento tipo 3A5. E aí colocar 1 de 2, que eu tenho 2 folhas desse pavimento. E aí o número do desenho, por exemplo, desenho 1. E aqui à direita aparecem alguns campos já pré-definidos, como por exemplo a escala, né, o FCK, quais são as vigas que estão nessa planta, e aí a revisão, né? Ok.
E aí, então, o meu carimbo é preenchido automaticamente. Ó. Então, aqui onde eu coloquei os títulos opcionais e alguns valores que foram preenchidos automaticamente, como, por exemplo, a data da edição de plantas. Fecho aqui e vou para o preenchimento da outra folha. Então, os valores que eu já coloquei continuam, né? Basta apenas eu substituir as variáveis que interessam. Assim, eu tenho as duas plantas montadas já com o carimbo. Agora, então, eu vou extrair a tabela de ferro. Então, eu executo o comando de extração da tabela de ferro. Tá ok? E aí, agora eu tenho a planta já com as listas de armaduras, a tabela de ferro, efetivamente. Então, está aqui com resumo e cada um dos elementos com seus quantitativos. Salvo, e agora eu posso, então, fazer o comando ó, de plotagem. Por exemplo, pode ser plotagem em plotter, plotagem em desenho, plotagem em DXF. Vou usar aqui o plotagem em desenho para ilustrar, né? Vou selecionar todas as folhas, poderia ter inúmeras folhas, né? 9, 10, quantas folhas foram necessárias para distribuir todas as vigas do pavimento, ou as vigas e pilares e laje, enfim, o que eu imaginar que eu iria plotar. Fiz a seleção e assim ele já vai gerar os arquivos, né, da plotagem em desenho. Aqui está a primeira folha e aqui está a segunda folha. Então, aqui esse desenho é um arquivo, né, que efetivamente poderia ter gerado um arquivo PDF ou mesmo um arquivo PLT, poderia ser emitido direto para o plotter. Esse arquivo aqui, para vocês terem uma referência, ele é todo colorido, né? E essa cor já faz referência às espessuras de pena do que eu estou usando, ou seja, tudo que pintou aqui em amarelo é como se eu tivesse plotado no papel com a pena 2. Tudo que está em vermelho é com a pena 1. Tudo que está em verde é com a pena 4. Tudo que está em cian é com a pena 5. Né? Tudo que está em magenta é com a pena 6. Então, o programa segue uma pré-configuração estabelecida que faz diferentes espessuras, achuras, né? Efeito de achuras, como aqui no corte da viga, né? E também faz o preenchimento e o carimbo, né? Minha folha personalizada do projeto. Então, eu posso gerar uma montagem de uma folha ou de N folhas, e essas folhas já estarão com carimbo, tabela de ferro e uma configuração prévia estabelecida da plotagem. Então, esses 3 passos aí, vamos repetir aqui, né? Criar um layout de planta, ou seja, seleciono os desenhos que eu vou plotar, no caso aqui selecionamos as vigas do pavimento tipo 3 a 5, distribuímos essas vigas nas plantas, né? Com o comando de distribuição automática, fazemos os ajustes ali das equidistâncias dos desenhos para ficar um bom arranjo, né? E aí faço o preenchimento do carimbo. À esquerda aqui eu tenho campos que eu vou estabelecer como personalizados. E à direita aqui eu tenho campos de preenchimentos padronizados, ou seja, valores, né, de variáveis que são substituídas na plotagem, no carimbo, por valores já pré-definidos. Por exemplo, já selecionei quais são as vigas que são na folha, já distribuí na folha, e aí o preenchimento do carimbo vai dizer preencher automaticamente quais são as vigas que estão naquela folha. Aqui está. Então, é o nosso carimbo, ó, o carimbo é preenchido, né? E aí, então eu faço a extração da lista de material, da tabela de ferro. Por fim, né, o passo 3 é efetivamente gerar o arquivo PLT, ou DXF, ou DWG, ou PDF, né, assim que eu escolher. Então, por trás dessa simplicidade de 3 passos, existe a configuração, que você precisa personalizar pelo menos uma vez no seu escritório, né? Nos seus projetos, para dar as suas características de identificação principais, né? A principal dela é a moldura, né? Então, você não vai utilizar, claro, a moldura aqui distribuída pelo sistema com a logomarca da TQS. Você vai criar a sua logomarca e personalizar o seu carimbo. Alguns procedimentos básicos devem ser observados. Esse desenho ele deve ser realizado em centímetros, né? E o canto inferior esquerdo desse desenho deve ser fixado na coordenada 0,0. Então, eu tenho as molduras e aí então eu personalizo a minha moldura. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui no item plotagem,
critérios de geração de planta. Então eu tenho aqui algumas folhas, nós utilizamos essa folha aqui, né? E eu posso, por exemplo, criar uma folha nova. Vamos criar aqui uma outra folha A0, né? Então vamos criar um A0 personalizada, vamos chamar de A0P, de personalizada, né? Tá certo? Então eu vou colocar a dimensão, que é o 118.9, a altura, que é o 84.1, a margem menor é 1 centímetro, a margem maior é 2,5 centímetros, e vou chamar de A0 personalizada. Escala 1, 1. E aí eu tenho aqui carimbo e moldura. Eu vou inicializar esse desenho de moldura lá. Esse que nós acabamos de gerar. O A0P ou A1P, né? Não me importa, né? Inicializa a moldura. Ok, ok. Ok. Notem que agora, lá na pasta, vamos por aqui, ó. Edifício, árvore do edifício, pasta. Lá na pasta C, TQSW, suporte, NGE, molduras. Dessa maneira aqui, eu tenho o nosso A0P, né? Que é aquela folha, no fim ficou uma folha 1. Tudo bem, só nome, né? Aqui eu tenho o desenho da moldura inicializada. Notem que ele é um desenho realizado em centímetros, né? Ficou com 118.9 por 84.1 e a coordenada, né? Inicial ficou no 0,0. A coordenada inicial aqui, esse cantinho, está no 0,0. Então eu posso personalizar. Então eu posso entrar num desenho, ou num DXF, ou mesmo desenhar, né? Enfim, eu posso entrar numa folha qualquer, por exemplo, né? E fazer um Ctrl+C, né? Copiar e colar, né? O meu carimbo. E aí, então, eu vou alterando cores, níveis, né? E depois eu vou associar essas cores e níveis à espessura de pena. E aqui, então, eu personalizo. Notem que o valor que tem, por exemplo, percentual PECASDET, é um dos valores padronizados. Então, onde tiver a palavra percentual PECASDET, essa palavra vai ser substituída exatamente pelos elementos que estão na folha. Onde tiver a palavra percentual data, esse valor aqui vai ser substituído pela data que tiver no micro. Escala, a escala do desenho. Projeto, né, ou endereço da obra, né, percentual endereço, vai valer o que está configurado lá nos títulos do edifício, né? Tá certo? E qualquer título fora de um padrão pré-estabelecido aparece do lado esquerdo. Por exemplo, se eu escrever aqui, né, percentual, quem é você, vai aparecer na hora de preencher o carimbo lá a pergunta, quem é você? Você escreveria o seu nome e o seu nome substituiria com essa espessura de pena e com essa altura de texto no preenchimento do carimbo. Então percebam que eu posso gerar várias folhas e personalizar. Agora, o desenho do seu carimbo, você pode gerar um DXF e copiar e colar aqui, né, do AutoCAD, ou desenhar efetivamente, né, capturar imagem, bitmap, transformar em desenho vetorizado e colar aqui. Então, existem várias maneiras possíveis aí de personalizar as minhas molduras, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Aqui está. Então, a moldura do carimbo é um desenho que fica lá na pasta TQSW, suporte NGE moldura. Tem os percentuais ali, os textos para substituição, alguns padronizados que estão lá no nosso manual e outros que você pode inventar qualquer tipo de valor. E aí esses arquivos ficam lá na pasta TQSW, suporte NGE molduras. E aí você pode criar novos formatos, né? Inicializando formatos em função de nomes e dimensões e personalizar a área do carimbo. O título do desenho, também existe um título prévio padronizado que você pode utilizar ou então reconfigurá-lo de maneira que você coloque o seu título da maneira que você achar mais interessante. O padrão default aqui é o padrão de projetos da Gafisa, mas você pode alterar a qualquer instante. Alterado uma vez qualquer uma dessas configurações, essa configuração fica
permanente no seu micro. Só vai modificar quando você alterar novamente. Agora, com relação às espessuras, cores e achuras, nós temos algumas tabelas configuradas. Essas tabelas também existe um valor default previamente configurado que você pode utilizar nos primeiros projetos e depois ir alterando gradativamente ao longo do desenvolvimento dos seus projetos. Não há necessidade de uma configuração, porque uma configuração inicial já é distribuída, com diferentes espessuras de penas, espessuras e cores mais usuais, né? Então, existe uma tabela de pena, essa tabela de pena é associada a uma tabela de plotagem e os desenhos seguem a configuração dessa tabela de plotagem. Então, nós podemos utilizar essa configuração de duas maneiras. Uma maneira seria configurar efetivamente cada uma dessas tabelas e uma outra maneira mais simples é a configuração direto no gerenciador de penas. Vou mostrar aqui para vocês as duas maneiras, né? É claro que pelo gerenciador de penas é mais fácil, mas eu vou começar mostrando aqui o que seria a configuração completa, né? Então, já mostrei para vocês como personalizar o carimbo. Agora eu vou mostrar as tabelas. Então, a primeira tabela que eu tenho aqui é uma tabela de penas. Então, o que nós estamos utilizando aqui é a tabelinha chamada indefinir.pen. Isso aqui é como se fosse um estojo, né? Um estojo de canetas. Então, a caneta número 1 está com a cor preta e espessura 0,15. A caneta número 2 está com a cor preta e espessura 0,2. E assim por diante. Por exemplo, a caneta número 3 está vermelha com a espessura 0,15. Eu posso alterar a qualquer instante essas configurações, tanto de espessura como de cores. Então, essa é a tabela de penas. E eu tenho uma tabela de plotagem. Então, como por exemplo, desenho de armação de viga, uso uma tabela específica de armação de vigas. Então, está aqui. Eu tenho lá, por exemplo, a linha que representa o ferro, né? A linha que representa o ferro está no nível 220 e está plotando com a espessura 0,7, ou seja, ela está preto com a espessura 0,7. E eu posso fazer qualquer alteração. Se eu alterar aqui, eu altero lá no desenho. Então, se eu vier aqui também, ó, por exemplo, e utilizar o gerenciador de penas, o gerenciador é uma forma de organizar essas tabelas, de maneira que você não precisa configurar um, configurar outro, fica tudo concentrado numa situação só. Então, por exemplo, eu tenho aqui a armação de viga, aí tem um exemplo de desenho de armação de viga aqui. Quando eu seleciono a linha, né, eu seleciono a linha e ele já marca aqui, ó, olha, essa linha está no nível 220, é a linha que representa o ferro, está plotando com a pena 7, ou seja, está plotando em preto com a espessura 0,6. Eu posso alterar aqui, por exemplo, ó, pegar a pena vermelho e 0,15, né? Ele vai pegar lá, a canetinha 13, né, número 13. Ou então posso, e aqui, ó, eu faço o modo de ação de plotagem, ele já ilustra como que vai ser plotado. Ele já mostra, né? Então está plotando com uma determinada cor e espessura. Então, se eu alterar de volta, né, para preto, espessura 0,6, que é o que estava, né, ele volta lá para a pena 7. Agora, se eu criar uma cor completamente diferente, né, vamos pegar aqui laranja com espessura 0,6 e mando atribuir, ele criou mais uma canetinha lá no nosso estojo, lá, a caneta 18, né, tá certo? E aí eu faço uma versão de plotagem e vejo o resultado. Então, você pode personalizar tranquilamente, né? Aqui com relação à espessura, né? E também existe a configuração de fonte, né? Pode trocar o tipo de fonte que está plotado, pode trocar o tipo de achura que está sendo utilizado, né? Então, você faz a personalização da sua plotagem, ou seja, o efeito que o desenho será executado no papel ou no PDF, né? Tá ok? Então, assim nós ajustamos as configurações e atribuímos ao elemento gráfico uma espessura ou uma cor. Tá? Então, essa é a maneira como nós ajustamos a configuração da plotagem. Então, utilizamos para isso as tabelas, e aí, se você quiser utilizar, você pode utilizar direto, né, a configuração de penas, o programa de configuração, o gerenciador de pena, que é muito mais fácil. Você seleciona o elemento e atribui uma cor e espessura a esse elemento.
tá certo? E essa cor pode ser uma cor qualquer, né, formatada aí do Windows, e a espessura pode ser uma espessura qualquer, que vai gravar lá no banco de dados, lá com aquela tabela de pena, e vai associar essas cores. Você também pode alterar o tipo de fonte, o tipo de traço de linha, que pode ser tracejado, traço cheio, traço ponto, traço 2 pontos, né? Existem algumas configurações estabelecidas, e também pode alterar a achura. Existe também um programa que é o conversor de figuras para formato DXF, ou conversor de figura de imagem para desenho vetorizado. Então você pode estabelecer uma imagem no seu computador, uma imagem na tela do seu computador, aciona o programa de conversor de figuras, e aí você vai gerar um arquivo gráfico, né, que você pode editá-lo e aí personalizar o seu carimbo com esse gráfico. É claro que a resolução da imagem influencia diretamente ou efetivamente na resolução do desenho vetorizado, né? E aí, finalmente, aqui há 3 modos básicos de exportação de arquivos, né? Você pode gerar o arquivo em desenho, que pode ser desenho ou DXF. Você pode gerar o arquivo em PLT, né? Ou arquivo em PDF. E você pode gerar um arquivo de imagem, né? Você pode gerar um arquivo de imagem, JPEG, de bitmap, né? Enfim, existem algumas possibilidades de finalização e edição dos desenhos para a planta. Apenas para concluir, eu falei para vocês que também dá para as tabelas de achuras, né? Então, nós vimos lá aqui na tabela de plotagem, do desenho de armação de vigas, né? Nós temos aqui o efeito da achura. Então, aquela poligonal da viga, que está no nível olha lá. Então, o poligonal de fechamento de vigas está num determinado nível e está usando uma determinada achura. Aqui, essa configuração da achura ainda não está lá no gerenciador de pena. Por enquanto, essa alteração precisa ser realizada aqui na configuração da tabela de plotagem, tá? O resto já pode ser configurado lá no gerenciador de penas. Finalizando aí a nossa web aula de hoje, vamos para o item outras ferramentas, né? Aqui nós temos outras ferramentas que o sistema CAD-TQS oferece e que não fizeram parte do escopo do nosso curso. Então existe o programa SYSIS, que é o Sistema de Interação Solo-Estrutura. Quem quiser conhecer mais do SYSIS pode executar o exemplo que tem naquele nosso manual número 2, né, o manual que chama Visão Geral e Exemplo Completo. Lá existe um exemplo prático da utilização do SYSIS, da interação solo-estrutura. O manual de incêndio também existe um exemplo prático, né, de como verificar um projeto de incêndio. Existe a possibilidade de dimensionamento e detalhamento de vigas mistas, né, perfil metálico com concreto. Existe um programa aqui que é a localização de arquivos e textos. Existe um programa de gerenciador de tarefas de projetos. E existem as calculadoras. Então, o SYSIS, que é o sistema onde eu crio um modelo estrutural completo com toda a superestrutura, né, de vigas, pilares e lajes, e ainda esse modelo interage, né, com o sistema de fundação. Eu tenho uma solução com maior precisão nos esforços obtidos e o efeito do solo simulado através de vínculos elásticos, né? E existe também a possibilidade de cálculo de recálculos diferenciais ou recálculos verticais. Outra ferramenta aí é a verificação de incêndio, ou seja, você dimensiona e detalha o seu projeto para estado limite último, verifica as condições de estado limite de serviço e, ao final, você então verifica, né, utilizando os métodos tabular, qual é a situação do seu projeto quando exposto a uma situação de incêndio. Tá certo? Portanto, é um programa de verificação de projetos detalhado. É claro que se você vai
expor o seu projeto a uma verificação de incêndio, você já vai utilizar um determinado cobrimento das peças de determinadas dimensões mínimas para essas peças se expor ao fogo, né? Então, o seu projeto já vai ser concebido de maneira diferente, já desde a concepção inicial do lançamento de pilares, vigas e lajes, e ao final, com o projeto detalhado, é realizada então a verificação do incêndio. Vigas mistas, né? Então é possível verificar esforços de solicitação, né? E o programa especificará registradores de arma, no caso, por exemplo, de lajes, né? É possível calcular tensões, deformações em serviço, cálculo de armadura de costura para a laje, cálculo de número de conectores de cisalhamento, né? Enfim, o programa completo de dimensionamento e detalhamento de vigas mistas, né? Com perfil metálico composto com a laje, ou então perfis metálicos para compor o painel de lajes, né? O localizador de arquivo também é uma ferramenta disponível no sistema, que você pode localizar arquivos, identificar se esse arquivo já foi plotado, em qual planta que ele está, quando ele foi trabalhado, quando que ele foi gerado, né? Então, um localizador de arquivos que busca arquivos padronizados no sistema operacional. Aqui o gerenciador de tarefas de projeto, né, que permite ao usuário cadastrar e gerenciar uma lista de tarefas do projeto, mantendo informações que considera importante a serem guardadas durante a elaboração do mesmo, como data de início, previsão, prioridade, responsável e outras informações. Nós temos também várias calculadoras, né, calculadoras de armadura longitudinal, na flexão composta ou flexão simples, né? Calculadora de armadura transversal, né? Calculadora de cisalhamento, ainda com a verificação de torção. Programas de calculadoras e verificações de furos em vigas, que nós vimos aqui no nosso curso. Calculadoras de inércia, né? Misturação, abertura de fissura, né? Também temos calculadoras aí para armação de escadas, reservatórios, enfim, várias calculadoras disponíveis aí no sistema CASTQS. Portanto, aí nós concluímos o nosso assunto da nossa última web aula, né? Que nós fizemos a exposição de plotagem e também a exposição de outras ferramentas disponíveis no sistema CASTQS. Então, dessa maneira, me coloco à disposição, assim como a nossa colega Liliane, né? Então podemos responder perguntas, e essas perguntas, é claro, estão abertas aí a todo o sistema TQS. Ok? Então eu chamo a participação de todos vocês. Vocês podem escrever as perguntas aí via bate-papo, e a nossa colega Liliane irá participar lendo essas perguntas, e aí eu vou tentar responder a todos. Sem perguntas, Armando. Boa tarde, temos uma pergunta da engenheira Maria. Como posso acionar as calculadoras? Muito bem. As calculadoras, elas são acessíveis aqui no gerenciador do programa. Nós temos aqui a opção ferramentas, né? E aí aparece aqui as calculadoras, né? Então essas calculadoras eu posso acessar e aí acionar e aí então estabelecer o que eu quero verificar, né? Eu entrei aqui, por exemplo, numa calculadora de furos, e aí ele mostra a situação, e aí eu posso alterar
a geometria, o AS definido, e aí faço a verificação, por exemplo, de furos. Existem várias calculadoras, né? Então elas estão disponíveis aqui na barra de ferramentas. Ferramentas, e aparece aqui calculadoras, e aí eu posso acionar qualquer uma delas. Preencho as variáveis e verifico a situação que eu estou calculando. Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando. Bom, coloco à disposição de vocês o meu telefone, que é 11 99452 0879. Vocês podem ligar a qualquer instante, né? Em qualquer horário do dia, da noite aí, pode ligar que eu vou tentar atender a todos. E tem o meu e-mail, né? Que é armando@tqs.com.br. Acesse o nosso site e conheça todos os cursos disponíveis no nosso calendário anual. Temos cursos até o mês de dezembro, cursos online e cursos presenciais em praticamente todas as capitais do Brasil. Tá ok? Como não temos mais perguntas, né, vamos então encerrar e agradecer a participação de todos vocês e agradecer também a participação da nossa colega Liliane. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.